Muito bem, pessoal. Agora que eu já falei bastante sobre o periférico serial, está na hora da gente botar um pouquinho a mão na massa e ver ela funcionando aí na prática. Eu já criei aqui um projeto no MPLab chamado Comunicação Serial e também criei um arquivo chamado Comunicação Serial. As bibliotecas que eu coloquei primeiro são aquelas que a gente já vem estudando mais todo o tempo, né? Praticamente todas as aulas. E aí vem as configurações. Eu vou abrir aquele documento para que a gente possa fazer na ordem dos registradores que a gente já viu aqui. Então, o primeiro registrador que a gente pode configurar é o registrador do balde rate, tá? O registrador de balde rate, apesar da gente poder fazer o cálculo, a gente pode vir nessa tabelinha e ver, bom, estamos trabalhando com uma frequência de 16 MHz e quero um balde rate de 9600, eu preciso colocar nesse registrador o valor de 103. Muito simples, venho aqui na minha configuração inicial e no registrador o BRR0 eu coloco o valor 103, só isso, tá? Feito isso, já configurei o balde rate, ele vai funcionar na velocidade que nós queremos. Deixa eu colocar aqui do lado. Velocidade 9600 bits por segundo. Próximo registrador que nós temos que configurar, vamos ver aqui, é o CSR0A. Nesse caso, ele é apenas um registrador de status. Nós não temos nada para configurar nele, apenas para monitorar depois. Então, esse registrador, por enquanto, fica ali de escanteio. O próximo é o CSR0B, é o registrador de configuração B. Nele, a gente tem algumas coisas para mexer. Ó. Então, vamos ver. Primeira coisa, habilita a interrupção de recepção de dados. Beleza, precisamos habilitar. Habilita a interrupção de transmissão completa. Não, eu não quero interrupção de transmissão. Eu quero apenas interrupção de recepção de dados. Habilita a interrupção de buffer vazio. Também não quero habilitar esse tipo de interrupção. Habilita o pino de recepção e de transmissão. Esses dois eu preciso. Esse outro bit aqui, ó, combinado com os outros dois para definir o tamanho do dado. Esse vai ficar em 0. Isso aqui é quando a gente trabalha com um dado de 9 bits. E esse último, eles alocam o nono bit quando configuramos para 9 bits, tá certo? Então, na verdade, aqui vai ser bem simples. O CSR0B vai ser igual a 0B. Vamos na ordem. Aqui, primeiro bit em 1, que habilita a interrupção de recepção. Próximo 0, 1, 1. 0, 0, 1 e 1. Depois é tudo 0. Beleza. 0 e 0. Certinho, mais nada. Então a gente habilitou a interrupção da serial aqui e habilitamos tanto o pino de recepção quanto o pino de transmissão. O próximo registrador que a gente precisa configurar é o CSR0C. Aqui a gente precisa configurar, por padrão ele já vai estar configurado no modo assíncrono, que são os bits em 0. Então esses primeiros bits aqui todos são em 0. Porém, lá embaixo, aqui, ó, esses bits aqui eu preciso configurar para nível lógico 1, que é para determinar que o caractere ele vai ter 8 bits de dados. Ou seja, nesse registrador apenas os bits 1 e 2 que vão ser 1, o resto é 0. Então vamos lá, o CSR0C vai ser 0B, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Prontinho, acabei de configurar ele para 8 bits de dados. E habilito a interrupção global do microcontrolador. Não vou colocar nada dentro da rotina principal, vou trabalhar simplesmente com interrupções para a gente ver como que funciona. E aqui em cima nós colocamos a rotina de interrupção. Então, ISR. Nesse caso, a serial ela tem 3 fontes de interrupção diferentes, que é o de recepção, de transmissão e de buffer vazio. Nós vamos trabalhar com a USART RX, né, que é de recepção, ou seja, o vetor da de recepção.
dá uma olhada que existe o vetor de transmissão, o vetor de buffer vazio, tá certo? A gente vai usar apenas o de recepção. Vem aqui. Eu preciso necessariamente ter uma variável para armazenar o valor recebido. Como o valor que eu recebo é sempre de 8 bits, eu vou criar uma variável do tipo char, chamado data. E vou começar ela com 0. Para fazer a leitura de um valor, eu simplesmente faço isso aqui, galera. Data igual a o buffer, o dr0. Acabou. Quando eu faço isso, automaticamente o compilador sabe que esse UDR0 que eu estou comentando, ele é o de recepção, ele não é o de transmissão. E como que ele vai saber? Quando a gente vai trabalhar com o de transmissão, por exemplo, a gente faz isso aqui, ó, UDR0 igual a data, certo? Ora, mas qual que é a função desse programa? Porque eu configurei a serial. Quando eu recebo uma informação completa, eu entro na interrupção. Quando eu entro na interrupção, eu crio essa variável temporária, recebo o valor da informação que foi transmitida para mim e coloco nessa variável aqui. E depois eu mando novamente essa variável para o buffer. Ou seja, isso aqui é um exemplo que a gente chama de looping back. Ele faz a recepção e transmite depois a mesma informação, tá bom? Para fazer um teste desse aqui, galera, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou compilar esse código. Beleza, código compilado. E eu vou trabalhar com o Arduino aqui. Por que o Arduino? Porque ele já tem um monitor serial bem bacana. Qualquer monitor serial serve. Tem o PUT, tem o Virtual Term, tem vários, tá? Mas se você já tiver o Arduino instalado, é só vocês virem aqui em ferramentas, incluírem a porta do AVR que vocês estão trabalhando, nesse meu caso está na COM3, e abrir o monitor serial, tá bom? Ele é muito fácil. E aí com isso ele já está fazendo a comunicação. Como eu ainda não gravei na placa, como eu ainda preciso gravar aquele programa na placa, eu tenho que fechar o monitor serial, porque ele compartilha da mesma porta. Venho aqui no AVR do 10, já coloquei o arquivo .exe aqui, gravo. E abro o monitor serial. Também pode abrir por aqui, ó, nesse botãozinho aqui do lado, monitor serial. Quando o monitor serial está aberto, quer ver o que acontece? Eu venho aqui no AVR do 10 e tento gravar. Ele dá um erro. Ele fala, ó, não consigo abrir o dispositivo com 3, acesso negado. Por quê? Porque eu já estou tendo uma comunicação pelo Arduino ou qualquer outro monitor serial, certo? O próprio MPLAB tem um monitor serial, mas ele é bem chumbreguinho, eu não gostei dele. E no do Arduino aqui fica muito mais claro. O que vai acontecer aqui agora, galera? Ó, eu vou vir, quando eu enviar um caractere aqui pelo software Arduino, veja o que acontece. Por exemplo, eu vou colocar o caractere A e enviar, eu simplesmente recebo aqui embaixo o próprio caractere A. Parece que ele não fez nada, mas tem um detalhe, galera. Essa parte aqui de baixo do Arduino, né, do monitor serial do Arduino, ele é apenas de recepção. Ou seja, ele nunca escreve nada aqui que não venha de um outro dispositivo externo. Então, nesse caso, esse A só foi recebido porque ele foi enviado para o microcontrolador por aqui, o microcontrolador recebeu pelo programa aqui em cima, e depois que ele recebeu, ele enviou de volta pelo registrador. Tem que entender bem isso daqui. Se você colocar um outro caractere, por exemplo, caractere B, ele vai e recebe o próprio caractere B, tá bom? Quer ver como a gente pode fazer para que vocês entendam muito bem? Eu recebi o caractere A, por exemplo, e coloquei nessa variável, certo? Eu venho aqui embaixo e envio para o registrador, né? Envio pela serial novamente, o caractere A mais 1. Ou seja, agora, se eu enviar A, eu tenho que receber B. Se eu enviar B, eu tenho que receber C. E assim por diante. Então, compilei. Vou fechar aqui o terminal para poder gravar.
Ok, gravei. Volto no Arduino, no monitor serial, e vou enviar o caractere A minúsculo, recebo B minúsculo. Vou enviar o caractere A maiúsculo e recebo B maiúsculo. Aí vocês vão perguntar, ué, mas o que é esse quadrado que está vindo depois? Muito simples. Quando eu aperto o Enter aqui no Arduino, ele não envia apenas o A, ele envia o A e um outro caractere chamado nova linha. Tá certo? Por isso que no exemplo anterior ele estava indo para a linha de baixo, e agora nesse exemplo ele está aparecendo esse quadradinho aqui, ó. O nova linha, lá na tabela ASCII, é o line feed. Esse é o nova linha dele. Quando eu incrementei mais um, que ele retorna, ele está mandando, aquele quadradinho está representando essa tabulação vertical aqui, ó. Então, basicamente, é essa diferença aí do por que está aparecendo esse outro símbolo. Se eu vier aqui embaixo e colocar nenhum final de linha, aí vai ficar normal. Vou mandar D maiúsculo e vou receber apenas o E maiúsculo, tá vendo? O A minúsculo, recebo apenas o B minúsculo. Esses aqui são caracteres de controle que nem sempre são tratados aí pelos monitores seriais. A partir disso aqui, pessoal, vocês podem fazer um monte de outras coisas. Inclusive, isso aqui funciona no Simulid também. Eu vou abrir o Simulid aqui, vou carregar o mesmo código nele, load firmware, área de trabalho, comunicação serial. Beleza, está feito. Se eu der um play aqui, a gente não vai ver nada, não vai nenhum funcionamento, porque a gente não está usando LED, não está usando nenhum periférico. Então, o que eu preciso fazer? Clico com o botão direito em cima do microcontrolador e abro o serial monitor. E ele aparece aqui embaixo, ó. E a mesma coisa que eu trabalhei lá no Arduino, eu consigo fazer aqui, ó. Por exemplo, vou mandar um texto. A. Dou um Enter. Texto recebido. B. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem aí, vou dar um zoom, mas ele retornou o B e enviou para o microcontrolador o caractere A. Se eu enviar A, Bzão, agora eu estou enviando dois, ó, o A e o B, tá? Eu tenho que retornar o Bzinho e o Czão, quer ver? Retornou Bzinho e Czão. E enviou Azinho e Bzão. Praticamente é isso. Então vocês conseguem fazer essa simulação aqui no Simulid de uma forma bem bacana também. Beleza, galera? Então acho que para esse primeiro vídeo, para esse primeiro exemplo, acho que a gente finaliza por aqui. O próximo eu já vou trabalhar com algumas funções, né, com uma biblioteca de comunicação serial que eu vou mostrar para vocês. E aí a gente consegue fazer algumas brincadeiras a mais, enviar ou receber caracteres e tudo mais, ok? Então, vou ficando por aqui. Até mais!